vamos dar início à nossa reunião clínica. Bom dia, professora Ângela. Professor Salomão está no WhatsApp. Professor Geraldez. Bom dia. Bom dia, bom dia. E hoje é um prazer muito grande. Nós vamos trazer aqui uma experiência da casa, a doutora Noeli Lorenzi, que realizou a sua tese de doutorado utilizando essa ferramenta, vamos dizer assim, a citologia cérvico-vaginal por meio da autocoleta. Então, ela vai nos falar sobre a importância da autocoleta no rastreamento do câncer do colo do útero. A Roseli, ela é doutora, fez a tese de doutorado, como eu disse, nesse tema, trabalha no HU, é uma das assistentes nossas no Hospital Universitário, da seção de ginecologia, da divisão de obstetrícia e ginecologia. Contar um fato aqui, que há muitos anos ela fala para mim que vai se aposentar. Aí eu falo para ela, pelo amor de Deus, Noeli, não aposenta. Nós já temos, a nossa equipe lá é pequenininha, não faz nem male um time de futebol de salão, nem é difícil. E as pessoas que vão saindo não têm reposição também. Então, eu tenho conseguido segurá-la aí, porque é um trabalho árduo ali no HU. Então, Noeli, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E, por favor, a palavra é sua. Aqui embaixo. Está ligado aqui? Acho que já está, né? Só a parte que eu falo, professor, que eu vou me aposentar, mas não é porque eu não gosto do HU, não. Eu amo o HU. Estou lá desde 91. Porque eu tenho um filho que mora fora e eu falo, fica um pouco cá, um pouco lá, mas é mais por conta disso. Mas o HU é a nossa grande família. Todos se ajudam muito lá, mas realmente a gente está em todas as áreas com um número bem reduzido. Então, queria agradecer novamente, professor Baracá, pelo convite. Fiquei extremamente contente e estou mais feliz aqui ainda de ver meus queridos mestres e queridos amigos, né? A vida inteira são amigos. Agradecer o convite do professor Zé Maria, professor Nilson, para poder estar aqui nessa reunião hoje. Então, autocoleta vaginal no rastreamento do câncer do colo do útero. Esse slide, para mim, é sempre impactante. No mundo, em 2022, foram registrados 660 mil casos novos de câncer, quase 350 mil óbitos. Foi o câncer mais frequentemente diagnosticado em 25 países e a primeira causa de morte por câncer em 36 países. Qual o impacto entre as gerações dessas mortes causadas por câncer? Vejam, em 2020, 4,4 milhões de mulheres morreram de câncer, resultando em cerca de 1 milhão de novos órfãos maternos. Destes órfãos, cerca de 1/5, ou 20%, perderam suas mães para o câncer de colo do útero. Essa associação mortalidade materna leva a um favorecimento de adição, a exposição infantil à adição de álcool, drogas e envolvimento até mesmo, dentre outras coisas, com prostituição. Então, aqui um pouquinho do advocacy, né, e do fardo socioeconômico dessa doença, que abrange, inclusive, os países, principalmente com baixo IDH. No Brasil, para cada ano, triênio 23-25, foram registrados 17 mil casos novos, uma taxa ajustada de incidência de 15 a cada 100 mil mulheres. Ou seja, uma mulher morre a cada 90 minutos, com uma média etária de 45 anos. Já foi o primeiro câncer na região norte, é considerado o segundo câncer região norte e nordeste, com a maior incidência do Brasil no estado do Amazonas e sua capital Manaus. A taxa bruta, para se ter uma ideia, a taxa bruta de incidência em Manaus é de 51 para cada 100 mil mulheres. Só para a gente ter um parâmetro comparativo, a África Oriental ou África Subsaariana, com Malawi, que é uma das maiores incidências do mundo, tem uma incidência de 40 a cada 100 mulheres
a 100 mil mulheres ano. O papilomavírus humano, como todos sabem, é o único agente carcinogênico reconhecido que está envolvido no desenvolvimento do câncer genital. Isso conferiu o Prêmio Nobel de Medicina ao alemão Harald Surhausen, essa associação entre HPV e câncer de colo, em 2008. Mais de 200 genótipos foram identificados já em humanos, sendo que 40 acometem a região anogenital, os de alto e baixo risco. Aqui estão listados os HPVs de alto risco oncogênico, o 16 e o 18, responsáveis por aproximadamente 70% dos cânceres, e os 12 outros a seguir. O HPV é um vírus DNA, ele tem 3 regiões principais, a região controladora longa, a LCR, que compreende 10% mais ou menos do vírus, e 2 regiões, a precoce, ou E de early em inglês, e a região tardia, ou L, late, também do inglês. Aqui só um leve apanhado, isso vai ter uma importância clínica e uma importância depois até para a autocoleta, as proteínas virais. A proteína E2 auxilia no processo de replicação através da regulação da transcrição desses genes precoces. E6 induz a degradação da P53 e E7 induz a degradação da proteína do retinoblastoma. Lembrando que a P53 tem importante papel na manutenção do genoma celular. E a do retinoblastoma tem importante controle no ciclo celular. Aqui é um detalhe da replicação viral, então o vírus adentra a célula através de pequenas fissuras, chega na camada basal, vai se multiplicando e é levado para as camadas superiores e liberado na superfície do epitélio, seja da vagina ou mesmo da pele. Na replicação, o vírus ele pode se integrar, ele está de forma não integrada, epissomal, mas ele pode se integrar ao núcleo celular, à célula, e ele faz isso através da interrupção daquele gene E2, o gene precoce 2. Com isso, a gente perde a regulação dos genes E6 e E7, e o E6 e E7 ficam extremamente ativos, constitutivos, e levam a uma imortalização celular. Com isso, a gente tem persistência da infecção viral, que é um fator importante para a oncogênese do câncer do colo, do útero, e essas mutações celulares, elas vão progredindo no epitélio, desde infecção, lesão de baixo grau, até lesões de alto grau, que são as lesões precursoras, NIC2, NIC3 e câncer. O vírus é um vírus extremamente bem adaptado, ele tem vários mecanismos de fuga do sistema imune, os mecanismos de evasão viral. E o HPV é uma condição necessária, fundamental. Tem que ter HPV para ter câncer de colo, mas não é uma condição suficiente. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, homens têm HPV e, graças a Deus, não vão evoluir para câncer. Um estudo muito importante é o estudo de Ravel, publicado em 2011, que fala do microbioma vaginal. Eu estou citando aqui porque isso é uma dos objetivos, inclusive, por conta da autocoleta. E o HPV de alto risco tem uma íntima relação com o microbioma comunidade, chamado comunidade 4. Ravel descreve de 1 a 5 comunidades de acordo com o tipo de lactobacillus dentro da vagina. E a microbioma 4 tem uma ausência, uma depressão de lactobacillus com predominância de vaginose bacteriana, Gardnerella, Megasfera, Escherichia e Prevotella. Outras infecções associadas, como clamídia, podem ser fatores coadjuvantes à oncogenicidade, porque a clamídia favorece a ruptura de epitélio e também a proliferação do KI67. Todos sabem, o tabagismo é um fator coadjuvante de risco, por vários motivos. Também tem um microbioma com depressão de lactobacilos e vaginose, e a imunossupressão, que é bastante conhecida. E aqui começa a nossa história do rastreamento. O grego, Jorge Papanicolaou, com a sua esposa, a Mary Andromaque, não vou falar o último nome, porque eu não consigo ler, migra para os Estados Unidos, para o estado de Nova York, em 1913. Em 1916, ele começa a visualização de esfregaços vaginais diários na sua esposa, na Mary. E em 1943, então, ocorre a publicação do diagnóstico do câncer uterino através do esfregaço vaginal. Obviamente, ele comparava os esfregaços vaginais normais da sua esposa com
mulheres que haviam falecido de prováveis lesões uterinas, provavelmente câncer de colo. E a Sociedade Americana de Citopatologia publica uma homenagem a Mary Papanicolau em 2014, marcando os 100 anos do início dessa saga na Universidade de Cornell, pela devoção da Mary ao trabalho do George, e fará com que ela seja lembrada sempre através das mulheres que sobreviveram ao câncer de colo do útero no mundo todo. Bem, o Papanicolau, a colpocitologia, mais propriamente hoje a gente deveria chamar de cervicocitologia, porque a gente coleta dupla do colo, né? Não é da vagina, é cervicocitologia, pelo teste de coloração de Papanicolau, foi o exame com a maior contribuição para o controle de mortalidade de um câncer. Diminuiu 80% da mortalidade. Mas o Papanicolau tem problemas. Quais são? Ele é muito trabalhoso, exige coleta correta pelo profissional, uma fixação e preparo adequados, um transporte adequado, e apesar disso tudo sendo adequado acima, ele é subjetivo, ele depende da leitura do citologista. Além disso, a gente ainda tem desafios no diagnóstico. Então, pacientes com atrofia intensa, por exemplo, no esfregaço a gente tem células hipercromáticas agrupadas que muitas vezes confundem com lesões de alto grau, por isso que a gente estrogeniza antes de colher. E em 2000, Nanda e colaboradores publicaram, então, a sensibilidade da citologia em diagnosticar lesões de alto grau variando de 47% a 62%, e uma especificidade de 60% a 95%, ou seja, uma pequena para média sensibilidade com uma boa especificidade. E aí, nos anos 2000, a gente tem as primeiras publicações importantes. Aqui é uma publicação de grande peso do New England Journal of Medicine, do grupo canadense, aqui capitaneado pelo professor Eduardo Franco, e tem o estudo McGill-Ludwig, com a professora Luína Lina Villa, aqui no Brasil, e outros estudos europeus. Como existe essa inequívoca associação vírus-câncer de colo, o conhecimento da história da doença e avanço, aí sim agora dos métodos moleculares, começando com a captura híbrida lá com o Lorenz, né, nessa época, culminaram novas formas de rastreamento, cujo alvo passa a ser o material genético do papilomavírus. Já em 2011, aqui a gente tem um estudo populacional muito grande, que inclusive é citado agora nas diretrizes brasileiras, que é o estudo POBASCAN, é um estudo populacional com 43 mil mulheres em Amsterdã, na Holanda, e a conclusão desses estudos, 2011 e 12, é que comparado com o teste de Papanicolau, o teste para detecção de HPV de alto risco teve uma sensibilidade maior para detectar a neoplasia intraepitelial cervical. Aqui, novos estudos, além dos europeus, a gente tem a entrada aqui da Austrália, do Canadá e do Reino Unido. Esse estudo Athena, ele descreve que testar mulheres dos 25 aos 29 anos é considerado uma ação razoável, mas porque você permite a identificação de mulheres já com lesão de alto grau. No entanto, a testagem de HPV de alto risco está fortemente indicada para mulheres acima dos 30 anos. Então, veja, isso é publicação de 2011. Então, quais são as vantagens do teste do DNA? Viabilidade com alto rendimento, maior objetividade e interpretação de resultados. É positivo ou é negativo, raramente inconclusivo. Alta sensibilidade e especificidade, isso para infecção viral. Habilidade para prover estratificação de risco a longo prazo, e a gente vai falar da genotipagem. E menor subjetividade. Desvantagens. O teste ele identifica o vírus e não a lesão. Então, ele tem baixa especificidade e baixo valor preditivo para lesão, principalmente lesão de alto grau. A paciente tem um HPV, não quer dizer que ela tem uma lesão precursora de câncer ou mesmo câncer. A infecção é muito prevalente, principalmente em jovens. Grande parte dessas infecções é transitória, período médio de eliminação 24 meses, em todas as mulheres, 90%, principalmente jovens. Os testes, então, para a detecção do HPV de alto risco, eles aumentam, sim, a sensibilidade na detecção de lesão, mas com a indicação de maior número de colposcopias. E aí,
é que a gente tem que procurar algum outro método, alguma coisa que possa ser feita que nos diga qual é a paciente que está sob risco de câncer, e não a paciente que tem somente o HPV, aquela que tem lesão precursora ou eventualmente já tenha câncer de colo do útero. A Febrasgo, em 2017, já coloca aqui no seu manual o uso do teste do HPV. Ele já fala da citologia em meio líquido. O doutor Ademar Longato, professor Ademar Longato, recentemente deu uma aula brilhante aqui falando sobre isso, né? Falando da base líquida, a citologia em base líquida, que é usada já há muito tempo nos consultórios, nos consultórios privados e no mundo todo, e traz um benefício na qualidade da amostra, reduz os artefatos e, além disso, permite a detecção do HPV no mesmo frasco. Fala também do papel dos testes para HPV e já permite o uso do teste da HPV quando possível. Mulheres com 30 anos ou mais, preferencialmente. Quando o teste é negativo, repetição em 5 anos. E já fala do valor preditivo negativo de um teste negativo na paciente tratada, aquela que fez esterectomia por lesão, ou fez conização, ou foi submetida a uma excisão da zona de transformação. Então, a chance dessa paciente ter doença com teste negativo pós-tratamento é quase zero. E aqui um estudo bastante importante, um estudo brasileiro, um estudo de peso. Esse estudo foi coordenado pela professora Luísa Lina Villa, professor Zé Eluf Neto, falecido, infelizmente, e o Eduardo Levi, lá da virologia. Foi um estudo da Fundação Oncocentro de São Paulo, da FOSP, que já realiza todos os Papa Nicolau da região centro-oeste de São Paulo. Aqui eles englobaram a maternidade Interlagos, foram 16 mil mulheres, o HU, eu e a doutora Kaori fizemos as colposcopias, a gente se ofereceu, eles pediram e nós consentimos, nós fomos um dos 3 polos que fizeram colposcopia para esse estudo. Eles encontraram 15% de HPV positivo, sendo que 7% de Papa Nicolau alterado. Dessas mulheres, 80 tinham NIC2+, NIC2, NIC3 câncer. Sendo que 20% tinha, dessas que tinham NIC2+, ou NIC3, 20% tinha Papa Nicolau normal. E dentro desses Papa Nicolau normal, era um adenocarcinoma. Então, a conclusão do estudo é que a pesquisa do HPV detectou um número significativo de pacientes com NIC2+, não detectadas pela citologia oncológica. E eles fizeram genotipagem parcial, então eles agrupavam grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupos de HPV, e com isso eles sabiam quais os HPVs mais prevalentes nas doenças de alto grau. Então, ele diz que a genotipagem do HPV pode ser útil reduzindo o encaminhamento para a colposcopia através da identificação de genótipos de maior risco para lesão. Essa tabela aqui eu acho extremamente valiosa, foi uma tabela apresentada pelo Nicholas Vincensen, que é do NIH, né, nos Estados Unidos. E aqui ele põe as genotipagens, isso é da IARC, a genotipagem, o tipo viral e o risco de progressão para NIC3 em 9 anos. Então, vejam, genótipo 16, 6,3 de risco. Genótipo 18, 3,0 de risco. Genótipo 33, 4,5 de risco. E a seguir o HPV 35 com 2,8 e todos os outros HPVs com risco maior. Aqui, desculpa, tem um erro na tabela. A vacina nonavalente contempla todos esses HPVs, exceto o 35. Aqui a barra está errada. Então, a vacina nonavalente é uma coisa a ser pensada aqui em termos de saúde pública para o nosso futuro, com essa corte de meninas que está chegando agora, vacinada, porque a vacina no Brasil começou em 2014, então essas meninas agora têm 24, 25 anos, vão começar o rastreamento, né, do câncer de colo. A Agência Internacional de Câncer, a IARC, em 2021, também publica que a citologia e o teste do HPV reduzem a incidência e mortalidade do câncer. No entanto, a visualização por ácido acético, que é utilizada em países africanos ou países com IDH mais baixo, tem redução somente na mortalidade, não na prevenção. Então, eles sugerem que seja feita a testagem no mundo todo com DNA HPV.
Esses 2 slides a seguir são slides muito interessantes, valiosos, do grupo do Instituto Catalão de Oncologia, a Laia Bruni e a Silvia de San José, em que elas põem o panorama mundial do rastreamento com câncer de colo. Então, vejam, mulheres que já tinham sido rastreados pelo menos uma vez, algumas só uma vez. Dos 30 aos 49 anos, 84% vivendo em país de alta renda já tinha feito um rastreamento alguma vez na vida. 48% vivendo em países de alta média renda, 9% só das mulheres vivendo em países de média baixa renda e 11% baixa renda. Mulheres de 30 a 50 anos, praticamente, 9% tinham feito um Papa Nicolau na vida até os 50 anos, só. E a transição? Quais os métodos de rastreamento que estavam sendo feitos? Quase 70% dos pacientes tinham alguma recomendação para rastreamento do câncer de colo. Os países de baixa renda, ela não conseguiu identificar o percentual, mas faziam rastreamento essencialmente com visualização por ácido acético, se positivo, cauteriza, a não ser que sugerisse câncer. 78% dos países, isso em 2022, faziam rastreamento primário ainda com citologia. E 35% rastreamento primário já com DNA-HPV. A Holanda, então, foi o primeiro país, 99, piloto, e juntamente com a Austrália, Reino Unido, países escandinavos, Canadá e, posteriormente, Estados Unidos, começaram o rastreamento em 2006 com DNA-HPV. Esse aqui é um estudo marco, extremamente importante, é o estudo do grupo da Unicamp, na cidade de Indaiatuba. Foi um estudo que ajudou muito o Ministério da Saúde a aprovar o uso do DNA-HPV na rede pública, no SUS. E, além disso, a implementação desse teste, que foi junto com o professor Zeferino, Júlio Teixeira, um grupo bastante grande lá. Então, eram mulheres da cidade de Indaiatuba, eles levantaram todos os Papa Nicolau de 2011 a 2016, fizeram, nessa época, 60 mil exames. Sendo que desses 60 mil exames, quando eles foram ver o número de mulheres, eram 15 a 30% de mulheres só rastreadas. 65% dessas mulheres estavam fora do rastreamento. E aí eles fizeram uma rodada de 5 anos, de 2016 a 2020, fazendo só teste para HPV, 7 mil testes. E aí a cobertura alcançada foi de 90% de mulheres. 87% dessas mulheres tinham testes negativos e foram orientadas a retornar depois de 5 anos. As outras 80 fizeram avaliação de casos, algumas não retornaram, e eles encontraram 4 vezes mais lesões de alto grau em relação à citologia, 1,6 mais câncer de colo detectado, e dos 67% de estágios avançados com rastreamento pelo Papa Nicolau, evoluiu-se, mudou-se para 83% no estádio 1, sendo que 62% microinvasivo. Com isso, houve uma antecipação de 11 anos na média etária dos diagnósticos. Portanto, a mudança de rastreio oportunístico, que ainda é o rastreio do Brasil, para rastreio organizado, que é o que se preconiza com esse estudo, inclusive, evita uma sobretestagem devido à repetição de exames, em intervalos curtos, salva dinheiro e provê recursos para investir em aumento da cobertura populacional. Então, a boa notícia, em 7 de março, no Dia Internacional da Mulher, do ano passado, foi aprovado pelo SUS a liberação, o uso de teste molecular por PCR, seja genotipagem parcial ou estendida, no nosso Serviço Único de Saúde. Aqui, professor Jesus e a professora Neila Speck da Unifesp, já visualizando o programa, o fluxograma de rastreio, que realmente ficou esse, exceto pelo início da idade por problemas técnicos outros aí, que agora é com 25 anos, mas já tinha sido publicado, e em 18/8/25 sai a atualização oficial das diretrizes para o rastreamento do câncer de colo, já colocando rastreamento para DNA-HPV em algumas situações não formais, a autocoleta que a gente vai falar. Então, esse é o fluxograma, eu não vou me ater aqui, isso acho que é para outra discussão. E quais são, então, os parâmetros que nos levaram a procurar outros métodos de rastreamento do câncer cervical?
a falta de infraestrutura de algumas regiões, a dificuldade de acesso dessas mulheres. Veja, Norte e Nordeste, quase 30% da população vive numa área rural. Aquele estudo, eu vou mostrar mais para frente, perdão, não o estudo da FOSP. Existe uma equipe especializada bem treinada, múltiplas visitas dessa mulher para seguimento, implementação no controle de qualidade do procedimento e recursos para prover o tratamento necessário. Eu lembro que o Ademar falou bastante da heterogeneidade das citologias, né? Da qualidade da leitura, dos citotécnicos e da coleta mesmo, né? Das lâminas. Então, vejam isso numa região que você tem que transportar lâmina, quebra, cai, né? É realmente uma loucura. E aqui, então, os primeiros estudos foram estudos canadenses, belgas e holandeses, demonstrando a boa relação custo-efetividade dos testes moleculares, com a vantagem de poder ser colhido pela própria mulher, chamado autocoleta. Então, é uma coleta que a gente chama vaginal, eventualmente tem as células cervicais, não necessariamente, porque a gente está lidando com DNA para o vírus que está na secreção da vagina. Então, por que autocoleta? Populações principalmente desprivilegiadas, em situações de reclusão de liberdade, mulheres que têm dificuldade de locomoção, mulheres que têm medo, não querem colher, motivos religiosos, né? Tudo isso facilita. Então, a mesma coisa que eu tinha comentado das vantagens do teste da HPV, agora, pelo fato da gente poder fazer autocoleta com esse tipo de material. Aqui eu até deixei com o Diego, se você puder passar, Diego, por favor, os dispositivos de autocoleta. Aqui é um dispositivo, eu não trouxe, eu esqueci de trazer, esse dispositivo a gente ajudou na validação lá no HU, todos têm um de cada, são 3. E esse dispositivo é de 2 pesquisadoras que criaram esse dispositivo lá em Porto Alegre, ele é chamado de Self-Cervix, é da Zil Bioscience, que é a empresa delas. E esse dispositivo ele é muito interessante, ele parece um aplicador de creme vaginal, em que a mulher põe dentro da vagina, empurra com o dedinho, como se fosse o êmbolo, e tem uma molinha, e esse material, essa mandril, ele sai, o êmbolo, aliás, ele sai rodando. E na pontinha tem uma esponjinha, parece uma esponja 3M, ela é bem ásperazinha. Então, quando ela põe dentro da vagina, aquilo roda, e vem uma quantidade enorme de material. Eu ficava até impressionada quando a paciente entregava para a gente. E o que elas encontraram nesse estudo? A detecção de DNA de HPV foi similar ao profissional de saúde, quase 90% considerou a autocoleta confortável, 82% até prefere a autocoleta, se puder ser oferecido, profissional. Então, pode ser uma opção para alcançar a população não rastreada. Aqui foi a escova que a gente usou aqui no nosso estudo, que o professor Baracá comentou, no estudo, no ambulatório de PTGI aqui e no HU, com a professora Marici Tacla, professor Zé Maria, como orientador. Essa escova é uma escova holandesa, vocês vão ver que a Holanda é pioneira, Holanda, países nórdicos, Alemanha, eles publicam muito em câncer de colo. Então, essa escova é da Rovers, a mesma que faz aquela escovinha verde que a gente usa. Essa escova é chamada de Evelyn Brush e é uma escova validada internacionalmente. E a gente vai falar a importância disso rapidamente. Nós explicávamos para a paciente, a gente não podia interferir, e ela colhia no banheiro, na sala, atrás da cortininha, e a gente dava um folder, né? Desculpa, um folheto também para que ela se orientasse. Essa escova é muito interessante. Aqui no Brasil, a gente fazia aqui no ambulatório, mas na Holanda, essa escova é entregue nas casas, as mulheres colhem em casa, põem no correio e mandam para o serviço de saúde. Nos países nórdicos também, no Canadá também, principalmente em áreas remotas, né? E é uma coleta seca, tá? Que eles chamam de dry sample, a pessoa colhe, lá os índios inuí colhem e devolvem para o vigilante, para o agente comunitário ou entregam, né? O professor sempre comenta. Então, vejam, aqui é só um exemplo, eu trouxe alguns, o Diego ali acho que está passando, a Coari é uma escova do nosso querido Benê Fittipaldi, da Coplast, é uma pessoa que sempre ajudou em todas as pesquisas, eu faço questão de frisar isso aqui. É uma escova muito simples, mais simples que a Evelyn, mas muito inteligente.
Nós estamos usando aqui nos estudos que estão prosseguindo, e ela é interessante porque a paciente fecha e já vai num tubo de ensaio. Então, pode ter líquido de preservação celular ou pode ser coleta seca. E aí você já põe diretamente para poder processar esse material. A outra é uma coleta, é um dispositivo italiano, parece esponjinha, espuma, algodão, mas é espuma altamente aderente. Na Itália se usa muito. E alguns dispositivos de outros países. Eu trouxe aqui os mais utilizados. Tem outros validados. E será que a autocoleta é tão bem aceita? O que a mulher vai pensar disso? Vai se sentir insegura? Vai querer colher? Vai achar que vai dar tudo errado, que não vem material? A gente fez, então, aqui um estudo com uma aluna de iniciação científica do professor Zé Maria. Isso foi publicado em 2017, sobre aceitabilidade. A gente fez um formulário validado, fizemos uma revisão sistemática, e 7 com questionários padronizados. A autocoleta foi um método bem aceito e pode encorajar a maior participação em programas de rastreamento do câncer de colo. E aqui reforça a significativa aceitação da autocoleta e preferência pelas mulheres nas comunidades estudadas. Isso indo de encontro ao que a comunidade internacional tem referido. Esse, então, é a publicação de parte do nosso estudo, feito aqui com a escova Evelyn, em que, interessantemente, a gente levou para a Eurogin em 2018, em Lisboa. As mulheres também tiveram ótima aceitação e, interessantemente, as jovens mulheres que estavam começando o rastreamento, 25, 26, 27, tiveram mais medo e desconforto. Então, pontua-se a necessidade de estratégias instrutivas, educativas e atrativas que sejam mais sedutoras. Isso já é feito no Canadá, na British Columbia, por uma pesquisadora lá, e ela manda por um smartphone. Então, as jovens veem o que deve ser feito, por que vai detectar HPV. Então, é uma ação educativa e bastante atrativa para os jovens. Aqui, então, é um estudo do Eduardo Levy, da onde veio o nome Coari da escova. Esse estudo, o Eduardo Levy, foi para a região do Amazonas, um município chamado Coari, um município extremamente pobre. Ele usou lá a Evelyn para esse estudo, a escova holandesa, mas ele validou a Coari lá, por isso que ela se chama Coari. Vejam a prevalência de DNA HPV na região do Amazonas, 20%. O mundo é de 10 a 13, lá é 20% DNA HPV. E aí, além de fazer a detecção do DNA HPV, ele fazia na autocoleta um teste chamado OncoE6, em que ele fazia a detecção da oncoproteína E6 para HPV 16-18. Todas as pacientes com HPV de alto risco positivo com lesão de alto grau eram OncoE6 positivas, tá? Exceto uma que tinha um adenocarcinoma que era por HPV 45. Então, esse teste não pegava o HPV 45 e ele sugere que seja ampliado esse OncoE6 para mais HPVs de alto risco. A autocoleta teve uma ótima aceitação, 95% achou simples de ser realizado, 80% preferiu autocoleta profissional de saúde. Vejam, essas mulheres, 60%, na verdade, 30% era o primeiro exame de rastreamento dessas mulheres. E ele distribuía de barco as escovas nas comunidades ribeirinhas e passava num dia seguinte ou depois para buscar esse material. Ou as mulheres iam à unidade de saúde próxima, que são poucas efetivamente. Esse é um estudo extremamente importante também, holandês, é um estudo Improve, com 14 mil mulheres, é um estudo holandês, em 2019. A partir desse estudo, observou-se a não inferioridade para a detecção de HPV da autocoleta em relação ao profissional de saúde. A partir daí, a Holanda permite que as mulheres optem. Elas podem colher com profissional, com enfermeira, como elas preferirem, ou por autocoleta. Na Holanda, já é normalmente feito assim. A autocoleta faz parte do rastreamento governamental. Outro método, além da genotipagem que a gente já mostrou para a mulher HPV positiva, então qual que tem mais risco? Essa vai direto para a colposcopia, as outras não vão, de acordo com a genotipagem de risco. São os biomarcadores. Os biomarcadores são alterações enzimáticas relacionadas com câncer. O P16
É uma proteína supressora de tumor, inibidor da quinase dependente de ciclina. Ela pode se ligar a CD4, CDK4 ou CDK6, e ele atua, o P16 atua como inibidor, ele controla a inibição, ele faz a inibição quando tem algo errado na progressão do ciclo celular. Na presença do HPV, aquela oncoproteína E7 do HPV, degrada a proteína supressora, PRB, né, como a gente falou no comecinho. E aí, o que ele faz? Ele vai fazer o desligamento aqui, nesse fluxograma, e o P16 vai aumentando, tentando bloquear o ciclo celular. Com isso, você tem uma superexpressão na célula do P16, tá? Nas infecções por HPVs de alto risco e lesões de alto grau. O Ki67 é um marcador de proliferação celular, podendo predizer potencial maligno dos tumores. Então, a superexpressão, tanto de P16 como Ki67 em situações fisiológicas, não ocorrem na mesma célula. A Lara sempre falava isso, é como se você estivesse pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Não é normal numa célula. Então, a detecção dessa coexpressão é considerada como um sinal específico da transformação neoplásica e pode servir como marcador para predizer a transformação celular por HPV. Aqui eu estou mostrando para vocês, isso são fotos do nosso estudo, da minha tese de doutorado, mulheres que fizeram autocoleta. Vejam, aqui é uma mulher com lesão de alto grau. O P16Ki67 é muito interessante, porque basta que uma única célula seja positiva para dupla coloração, você já diz que essa mulher é positiva. Então, o núcleo fica vermelho, o citoplasma marrom. Tá? Então, esse é um teste muito preconizado já para uso pós pacientes HPV positivas. Mas o importante é que sejam células representativas, não podem ser células lisadas, você pode estar vendo o núcleo de um citoplasma de outro. Aqui uma outra foto de uma paciente P16Ki67, autocoleta, carcinoma invasivo. Então, é a dupla coloração. E aqui é a nossa publicação, exatamente desse estudo. O nosso estudo não foi pioneiro em P16Ki67 profissional de saúde, mas foi pioneiro em autocoleta P16Ki67. O nosso N é um N pequeno, isso realmente é um ponto negativo do estudo, né, nesse sentido, mas os resultados foram semelhantes em P16Ki67 de positividade, tanto para autocoleta quanto para profissional de saúde. E semelhante profissional de saúde aos outros estudos realizados no mundo todo. E a importante vantagem dessa dupla coloração é que a leitura não inclui a avaliação morfológica, como a citologia, tá, das células positivas. Isso simplifica a interpretação e reduz a variabilidade entre observadores, oferecendo uma melhor reprodutividade. Foi o professor Eduardo Longato, Ademar Longato, que fez toda a leitura das nossas lâminas cegamente. Ele não sabia que grupo que era paciente. E aqui é só uma parte que eu trago, porque eu achei extremamente válido. A gente aproveitou o material de autocoleta e fez Papanicolau, tá? Não que eu esteja preconizando, por favor, Papanicolau na autocoleta, porque a gente não sabe se vem célula da JEC, cervical. Mas vejam que interessante o valor preditivo positivo dessas mulheres, tá? Vejam o intervalo de confiança entre autocoleta e profissional de saúde. Foi semelhante. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? Se a vaca é malhada, alguma pinta ela tem. Imagine que ela tem um HPV 31 e já tenha um HPV 31 e tem um Papanicolau com lesão de alto grau lá no material que foi colhido. Essa mulher, de repente, poderia ser referenciada diretamente para a colposcopia, mesmo não sendo um HPV 16-18. Agora, obviamente, aqui tem um Papa normal, eu não posso dizer que está normal, né? Com HPV de alto risco. A Organização Mundial de Saúde já preconiza que seja feita rastreamento com DNA e dupla coloração, tá? O próximo passo para eles com HPV de alto risco positivo é a dupla coloração P16Ki67. A quantidade de países que já fazem autocoleta por programas governamentais ou como chamada de mulheres que não estão no rastreio, ou que têm dificuldade, ou que não querem, são muitos países já. Os Estados Unidos já permite também o rastreamento com autocoleta.
mas eles são um pouquinho mais criteriosos e eles falam que o rastreamento por profissional de saúde, se der um HPV negativo, eles repetem em 5 anos. Se foi feito por autocoleta, a primeira rodada, eles repetem em 3 anos. Tá? Isso é programa americano, né? Nos outros países é bem variado, aqui não dá tempo da gente falar. Aqui é uma publicação holandesa do Berghoff, que é o responsável pelo rastreamento na Holanda, agora de 2024, e ele fala que o risco de NIC2, NIC3+, em 5 anos é semelhante depois do teste de autocoleta negativo, seja por autocoleta, seja por profissional de saúde. Aqui também, em 2025, publicação de um comitê mundial, um algoritmo, em que ele fala que atualmente são aprovados para segmento de mulheres positivas para HPV de alto risco, aprovados só Papa Nicolau e dupla coloração por enquanto. Os holandeses, alemães, finlandeses, noruegueses já estão fazendo metilação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E eles acham que essa dupla coloração, acham não, eles sugerem fortemente que não devem ser realizados em material autocoletado. Eles querem garantir que sejam células representativas. Então, isso seria um nó para a autocoleta, né? Tudo bem que a gente vai fazer num número muito menor, 10% de HPV positivo não é 100%, né, de mulheres que a gente vai fazer P16K67. E aqui, só para salientar, eu já estou terminando, o estudo Valiant, esse estudo, por que a gente sempre fala disso? Porque a gente tem visto em alguns lugares, alguns estudos, em que as pessoas preconizam fazer autocoleta, por exemplo, com a escovinha, aquela de metalzinho na ponta. Imagina numa atrofia genital, mulher ainda vai se machucar, a gente não sabe se o material. Então, o estudo Valiant e o estudo Valiudis são estudos de validação dos testes de genotipagem de HPV. Só para ter uma ideia, em 2020, existiam mais de 200 tipos de testes de HPV para detecção diferentes e mais de 400 variantes desses testes. 2020, agora deve ter 1 milhão, mais ou menos. Então, precisa tomar muito cuidado com a escolha do teste para rastreamento populacional. A sensibilidade, especificidade, né? Principalmente sensibilidade, obviamente. E aqui são alguns dos testes já aprovados mundialmente. Vai saindo lista de teste com aprovação, que é baseado em critérios lá. Quem chefia isso é o Mark Arbin, um belga, muito envolvido com a parte técnica. E aqui o estudo Valiudis, que é o estudo de validação tanto dos dispositivos para autocoleta vaginal, como autocoleta urinária, tá? Que está sendo o estudo da Cristina Castanheira, que está sendo orientada pelo professor Gustavo. Bastante interessante, com uma aceitabilidade enorme. A gente publicou agora, há cerca de 2 meses, esse estudo comparado à autocoleta e coleta pelo profissional, com uma aceitabilidade grande de urina, até porque é tão fisiológico, né? A pessoa vai ao banheiro e faz xixi, não precisa ser submetida a nenhum tipo de exame. O único cuidado é que a gente está avaliando agora os dados, a gente levou isso para o Congresso Internacional de Papilomavírus, em Edimburgo, ano passado, e levamos esse ano para o Congresso, para o Eurogin. Então, veja, observou-se alto nível de concordância entre todos os tipos de HPV detectados nas 3 coletas, profissional de saúde, autocoleta e urina. Concordância, a gente não está falando tanto de expressão. E aqui, o outro estudo levado para o Eurogin, autocoleta e profissional de saúde demonstraram maiores detecções de HPV tipo outros, não 16. O HPV 18 é sempre um nó, né, no sapato da gente, tem a menor detecção. E a coleta urinária foi um método mais aceito. Então, a gente pergunta se a senhora pudesse optar e todos fossem igualmente bons, qual que a senhora preferiria? E primeiro, urina, segundo, autocoleta vaginal, terceiro, profissional de saúde. A metilação, só para um breve apanhado, define-se epigenética como qualquer mudança na expressão de um gene, sem que ocorra alteração na sequência do seu DNA. A metilação é um dos principais fenômenos pelos quais um gene é silenciado. E ele geralmente ocorre nas lesões pré-invasoras, como nas lesões invasoras. E pode auxiliar na identificação das pacientes com lesões de maior risco de progressão e ou recidiva.
A erradicação do câncer cervical uterino, a Organização Mundial de Saúde define eliminação quando a taxa de incidência de novos casos é menor que 4 por 100 mil. E tem se batido muito nisso pela OMS, que é a estratégia global para acelerar a eliminação do câncer de colo do útero até 2030, foca em 3 pilares principais, que 90% das meninas recebam a vacina contra o HPV até 15 anos, 70% das mulheres recebam um exame de rastreamento com teste de HPV até os 35 e outro até os 45 de idade, e 90% dessas mulheres identificadas com lesões precursoras ou câncer recebam o tratamento. As considerações finais. Então, o que hoje se sugere fortemente no mundo todo? Rastreamento primário com DNA HPV de alto risco, a genotipagem, para que favoreça quem vai para a colposcopia primeiro, ou se vai todo mundo, quais são as genotipagens de maior risco, preferencialmente estendida para HPV, até porque nós estamos recebendo uma população de jovens que já são vacinadas para 16, 18, quais são os HPVs que vão ficar mais prevalentes? Será o 31, 33, né? Então, isso vai favorecer, vai ajudar a gente daqui a 10 anos. E direcionamento de conduta. O Brasil ainda vai fazer, ainda não, digo, fará citologia oncológica nessas pacientes que são DNA HPV positivas, Papa Nicolau, dupla coloração, colposcopia ou metilação vírus, pode ser feita uma metilação viral ou metilação hospedeiro. E esse estudo do Ademar Longato, eu adoro, é um estudo super bonito de ler, bárbaro, em que ele fala, né, o Papa Nicolau ainda é too old to be a pop star, but too young to die, né? Então, a gente ainda está usando desde 1940 o teste de Papa Nicolau. E aqui, os programas já de inteligência artificial, quem é apologista bastante, o Nicolas Vincent, ele todo o congresso mostra dupla coloração e mostra inteligência artificial para fazer a leitura da dupla coloração. Tá? Então, existem já programas, tanto para leitura citológica, lógico que vai separar os duvidosos, e aí o olho humano pode fazer isso, em vez de ler 1 milhão de lâminas, ler 100 lâminas, e a dupla coloração. Então, para concluir, não existe só uma única abordagem com uma simples solução ainda para referir a paciente HPV positiva para fazer a colposcopia. Então, nosso gargalo será a colposcopia ainda, espero que não, que a gente consiga até lá. O Brasil vai implantar lentamente, vai ser um estado, uma cidade, né? Um estado do Brasil, né? Acho que 30% a cada ano, até 2030 ter a implantação total do PCR do HPV, pelo menos foi o que o pessoal lá de Unicamp falou. Professor, não sei se eu estou bem atualizada. E aí eu agradeço muito a atenção de vocês e agradeço toda a equipe de pesquisa, a professora Luísa, professor Baracá, professor Zé Maria, professor Gustavo, Ademar Longato, Lara Termini e a Cris Castanheira, que agora está em breve acabando o doutorado dela. Eu fico bem contente pelo convite, eu agradeço. Noeli, parabéns, viu? Obrigada, professor. Excelente apresentação. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Eu fiquei orgulhoso com a sua conferência. É uma conferência, viu? Não foi uma palestra, não. E mostrando essa riqueza de material e mostrando a ligação entre o HU e o Instituto Central, o ICESP, mostrando também esse trabalho colaborativo, multidisciplinar, aqui na disciplina de ginecologia, a patologia, o ICB, Ana Paula Lepic, a Lara Terme também, mas eu vi que tinha a citação onde a Ana Paula Lepic participava dos trabalhos. Então, eu quero te parabenizar por isso, realmente excepcional. Mais uma razão para você continuar conosco. Tá bom? Pode vir aqui, por favor. Professor Jesus, um comentário, por favor. Só por aqui. Obrigada, professor.
Dei parabéns pela sua brilhante apresentação, é sempre ótimo te ouvir. No câncer do colo, ao contrário dos outros tumores, nós temos muitas ferramentas, nós temos muito conhecimento e a dificuldade é a gente realmente implantar. Eu observo algumas mudanças. Primeiro, nas populações que têm mais acesso, o 16 e o 18 está diminuindo e nós estamos aparecendo os outros HPVs que a gente não tinha. Esse é um problema que a gente vai ter que lidar. O segundo, que eu acho, eu reputo como o mais difícil, você mostrou brilhantemente que a autocoleta, as novas estratégias de diagnóstico funcionam muito bem, mas levar isso para o público. Eu, mais de uma vez, já me deparei com a seguinte situação. Eu colho o teste HPV e a paciente diz assim para mim, mas o senhor não vai fazer o meu Papa Nicolau? E, então, isso nós vamos ter que quebrar esse preconceito. E você colhe, né? Porque senão ela vai fazer do outro lado. A outra questão é em relação ao mesmo nós, agora uma meia-culpa de nós ginecologistas. Se acabar o Papa Nicolau anual, eu só vou ver essa paciente daqui a 5 anos? Então, eu queria que você comentasse essas coisas que acontecem nas bordas do teu brilhante trabalho, como lidar com isso. Às vezes é mais difícil lidar com isso do que com a ciência. É verdade. Obrigado, Jesus. Eu tenho um microfone, obrigada. Então, Jesus, eu sou eminentemente clínica, né? Eu vim para a pesquisa de novo em 2017, basicamente, 2013, 14, e eu vejo isso. No HU, para a gente ter uma ideia, eu montei o serviço de colposcopia lá. E vejo, as pacientes perguntam para mim até hoje, mas doutor, eu fiz em 2021, 22. Aí eu tenho impresso uma recomendação mundial, não só brasileira, como mundial da coleta trienal. Agora, depois de 10 anos, praticamente, a gente tem conseguido colher cada 3 anos, 2 anos e meio, se a paciente fica. E eu sempre falo para a paciente, olha, examinar é uma coisa, colher exame é outra coisa. O fato de você vir aqui não significa que você vai ter que fazer mamografia de novo, ultrassom de novo, Papa Nicolau de novo. Eu vou te examinar, porque às vezes tem um mioma, tem um pólipo no colo, né? Tem alguma... Então, a gente tem que... Diferente de você estar enviando exame e gastando um dinheiro que poderia ser muito útil para outra coisa. Então, eu acho, Jesus, que a gente tem que gastar muita saliva na educação. Aliás, esse último estudo que a gente publicou com o Gustavo, a gente fala disso, né? Sobre coleta de urina, autocoleta e educação. E as pacientes, nós fizemos um vídeo, né, professor? Muito bem feito, junto ao pessoal do ICESP. O pessoal de Barretos tem vídeo também sobre autocoleta e elas ficam encantadas. Teve 100% de avaliação ótima. Nossa, doutora, é porque eu tenho dificuldade de ler, porque eu leio, às vezes eu não percebo muita coisa, então a gente fala, mostra o vídeo e se elas tiverem alguma dúvida, elas perguntam. Eu não vejo outro caminho a não ser educação. O pessoal da British Columbia, Gilvy, ela é brilhante, ela trabalha com o Eduardo Franco, que está do outro lado, está em Montreal, e ela montou isso, imagina, quando eu fui a primeira vez para a FIGO, ela já mostrou isso num slide de ação educativa por smartphone para jovens. Porque aí com 25 anos vê, com 26 vê, com 27 vê, com 30 vai ver. Eu não vejo outra forma, Jesus, da gente fazer isso. E aí elas vão aceitando aos poucos. Sim, de março do ano que vem, sem dúvida. A autocoleta. Já está convidado, hein? Já está convidado. E tem muita coisa, viu? Muita coisa interessante no mundo. Falar uma coisa, Noeli. Isso o problema nosso do rastreamento oportunístico, não organizado, você mostrou o de Indaiatuba, agora tem a experiência do Conecta aqui da FOSP também, o professor Vitor. E é que são sempre as mesmas mulheres que fazem o exame. Então, por isso que eu acho que a autocoleta, ela vem porque se a gente conseguir ensinar os agentes comunitários, o pessoal da ponta, ele pode levar. Aqui em São Paulo, você mostrou aquelas fotografias, aqui nós temos na região sul,
tem um determinado bairro ali, que eu não me lembro o nome agora, que só vai de barco. Nossa, é Não verdade. vem. Aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos isso aqui. Parelheiros, não? Não. Eu não sei onde que é, mas até a gente queria fazer, eu tinha falado, e aqui eu vou fazer uma menção ao Benê Fittipaldi, tinha falado com o Benê, ele ia nos ceder para vocês fazerem, você junto com o José Maria, que estavam envolvidos nisso, a Marici, toda a equipe, a turma que está envolvida nisso, para a gente levar isso para essa região para fazer a autocoleta. Mas acabou, até agora não conseguimos deslanchar com isso, que às vezes é difícil, porque envolve o município de São Paulo, mas ali a gente queria fazer, que é aqui dentro, ó. Aqui dentro. Não precisa ir muito longe. Sem contar na Amazônia, onde tem, que é só de barco mesmo, Só de e olha barco lá, mesmo, aqui em São só Paulo de nós barco. temos, na cidade de São 6 Paulo. horas, às vezes, para chegar numa unidade de saúde sim, de barco. Sim, às vezes é um dia ou mais. Então, isso é uma coisa que a gente precisava. E a educação? Tem que ter. Aí entram as nossas sociedades, né, que eu acho que tinham que ter um papel muito grande, fazer uma interação sociedade e o governo, né? Você vê, você mostrou os testes do HPV, esse do Ministério da Saúde, ele não tem certificação, sem criticar, é de uma empresa do Paraná. Não que não é boa, Sim. mas são as da dificuldades. De lá, né, parece. Isso. Uhum. Então, realmente é difícil. Mas eu não posso deixar de falar aqui do Benê Fittipaldi, que há quase 20 anos ele manda para o nosso ambulatório espéculo, avental, lençol. Ele tem nos ajudado muito. Uma vez que faltou aqui, eu liguei para ele, que eu conheci ele na época que eu estava na Sogesp, isso no século passado, né, Nilson? Quando a gente estava lá, punha milênio passado, punha os folhetinhos da Colplast e depois virou uma potência, né? Verdade. E esse que você mostrou foi testado aqui, vocês que testaram. Aqui. E ele nos ajudou também. Ele também nos ajudou. Também, e ajudou então, a Maria Luísa Genta agora no programa, né? Que ela mesmo. foi também, Isso ele que mesmo. cedeu, né, o material. Ele sempre ajuda. Eu acho que é importante isso. Gustavo, quer falar alguma coisa? Cláudia. Gustavo, por favor. Noeli, parabéns. Queria também te agradecer aí pela parceria com a Cris no artigo dela. Eu acho que essa questão que você falou da educação, ela é fundamental, porque a gente, além de vamos dizer assim, de fazer esse processo médico, as pessoas têm que incorporar esse hábito na vida, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito das pacientes não SUS. Então, assim, eu acho que ficou absolutamente claro da importância que você falou do maior nível de acesso, facilidade de buscar essas mulheres que estão distantes ou então com pouco acesso. Como você vê a sua paciente do consultório? Como é que ela vai aceitar essa questão da autocoleta? Então, eu queria só uma percepção sua como clínica. Você sabe que, interessantemente, Gustavo, eu no consultório tenho pacientes que chegam para mim e falam: Noeli, você já ouviu falar de autocoleta? E eu não tinha uma escova no consultório para mostrar. Falei, já ouvi falar assim, bem interessante, bastante. Pois é, porque hoje a informação... E muitas mulheres, Gustavo, mesmo que elas estejam lá, confiem na gente, gostem, algumas têm dificuldade. Então, isso vai pular um problema. Assim como a paciente vai ao Fleury e colhe uma urina urocultura e entrega na mão da funcionária, ela vai fazer autocoleta e vai entregar na mão da funcionária. Mesma coisa. Sabe? Eu tenho jovens, às vezes, que eu atendo a jovens mulheres, né? Atendo há 20 anos. Depois de 20 anos, a paciente fala: doutora, eu tenho tanto medo, eu sei que ela tem medo. Ah, porque eu sofri uma violência sexual. Depois de 20 anos. Então, veja, tem pessoas que têm limitações e são compreensíveis, né? Sim. E eu acho que a autocoleta vai começar assim, sabe aquela coisa de começar pelas bordas? Talvez comece nessas situações e depois a gente... Porque os métodos vão mudando. Quem mudou tudo isso, a escova de autocoleta, é que nem o fósforo. A invenção é muito simples. Agora, o uso pode ser muito promissor, vai depender do que a gente vai fazer com esse fósforo ou com a escova. Então, eu acho que educação
vai ser fundamental, senão a gente vai queimar o filme. Né? Noeli, você conheceu o professor Luiz Martins Terreiro? Não conheci. Não conheceu? O Terreiro, ele era um ginecologista, trabalhava na Beneficência Portuguesa. Depois ele acabou indo lá para a Escola Paulista com o Foque, com o Nelson e o Chigueu. Geraldo Artes, que bem lembrado, Alcione, bem lembrado. Ele bolou aquela escovinha para fazer a coleta endocervical, só que ele não patenteou nada. E depois fizeram. É isso que você está... A gente tem que fazer a as gente coisas colhia também. só com a espátula, né? A gente é, fazia a coleta era tríplice, né? Era só Ecto, endo e fundo isso de mesmo. saco, né? Isso Fazia mesmo. E a lâmina tríplice, né? Era E a uma lâmina lâmina tríplice. que fazia... Imagina quanto citologista via. Então. 3 lâminas por Bem, paciente. professor Nilson. Espera só um pouquinho. Professor Laudelino, cadê o senhor? Estou vendo só o seu nome aí, mas não estou vendo o seu rostinho. O senhor deve estar coçando... Hein? Aí, o professor Laudelino, o senhor estava... Tudo bem, professor? Está com uma regata. Tá fechado o microfone. Não, tudo bem, professor. Que Tudo bem, bom. tudo em ordem. Eu queria ouvir uma palavra do senhor e convidá-lo, não só o senhor como todos, que na próxima quarta-feira gostaria que vocês viessem presencial. Por favor. Tá bom. Salomão, a professora Ângela, Geraldez Tomás também está convidado a vir da Paraíba para cá. Nós vamos ter uma palestra e depois vamos ter um café da manhã e vamos tirar fotografia. Todo mundo, de preferência com avental, estão todos convidados lá no prédio da faculdade. Lá na frente da faculdade, lá no Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo, que é o fundador dessa faculdade, foi o primeiro professor de ginecologia daqui. Arnaldo Vieira de Carvalho. Professor Laudelino, o senhor coçou bastante o cabelo, eu estou vendo, viu? Então, ainda bem que eu percebi, eu senti no ar. A palavra é sua, professor. Ok, obrigado, professor Baracá. Muito boa a palestra da Noeli. Só que eu penso o seguinte, é uma conduta para uma população geral. Eu fico pensando no meu consultório, como é que ficam as coisas? Há 55 anos no meu consultório, eu não tive um caso de carcinoma invasor do colo do útero fazendo só o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que não só detecta o que o vírus está fazendo no colo do útero, como também o nível hormonal, uma eventual infecção vaginal. E se eu faço todo ano o Papa Nicolau, eu corrijo aquela falha de cerca de 20% que tem, mas sou eu que colho, eu mando para um laboratório bom. Então, eu não tenho tido problema com o Papa Nicolau até os dias de hoje. Quanto custa um exame para genotipagem? O Papa Nicolau é barato, né? Então, eram essas outras considerações que eu fico imaginando no consultório de cada um de nós e peço para os colegas que também praticam o consultório nesse nível, como é que a gente faz? Qual é a... Vamos nos atualizar fazendo a genotipagem, mas qual a vantagem? Para mim, eu acho que não sei. Genotipagem... Queria ouvir a doutora Noeli, por favor. Oi, professor, tudo bom? Professor Laudelino sempre ajudava a gente a operar uns casos difíceis no HU. Fístulas reto-vaginais, quantas vezes eu não convidei e operei. Ele operava e a gente olhava. Então, professor, a genotipagem, eu perguntei aqui para o Gustavo, para paciente pagar uma média de R$350. O médico colhendo no consultório, alguns laboratórios, Instituto de Pesquisa, o IPOG, da Escola Paulista, do Sérgio Nicolau, Gerson Botassini, R$150. Isso, preço para eles terem ainda lucro. A tendência é isso baratear, né? É que os estudos têm mostrado, professor, a maior sensibilidade para rastreamento. A gente pega, às vezes, pacientes, o doutor Jesus é uma pessoa que deve ver isso de manhã à tarde e à noite, lá no ICESP,
as falhas do Papa Nicolau. Quando a gente trabalha em serviço público, eu vejo no HU, pegamos essa semana uma moça que tinha feito Papa Nicolau ano passado, num posto de saúde em Osasco, chegou com câncer invasivo, 42 anos. Eu tive no meu consultório uma jovenzinha, 32 anos, infelizmente faleceu já, chegou com estágio 3 de câncer de colo, HPV 33, não vacinada, irmã vacinada, ela não vacinada. Então, quando eu falo populacionalmente, professor, os estudos têm mostrado para a gente que a sensibilidade do DNA HPV é bem maior. A gente fica de olho. E cada 5 anos. Então, o custo populacional, a médio, curto prazo, já vai compensar. E também o citologista vai continuar fazendo citologia em 10%, 15% de mulheres. Não em 100% se a gente tivesse uma cobertura total. Então, ele vai olhar com outros olhos aquela lâmina também, porque aquela paciente é HPV positiva. O Ademar comentou isso também na aula, né? Muito bom, professor. Luiz Assoni. A respeito da autocolheita, acho que é do seu conhecimento, é que o Cabral, aquele sanitarista lá da cidade de Santos, há uns 40 e tantos anos atrás, ele já fez aquela autocolheita e foi publicado até no livro de Grimaldo de Carvalho, que era o médico do Pará que tinha ido para os Estados Unidos. E ele cita que os resultados obtidos na ocasião se aproximaram até dos nossos aqui do Hospital das Clínicas. Então, quer dizer, a colheita do material é muito importante. Tem a ver, sempre tem debatido em cima disso, e citado, ensinado para os colegas médicos, principalmente estagiários que passam por lá, para que colhem bem esse material. Então, isso aí, o próprio professor Salvatore citou que quando o material uma vez era colhido por enfermeira, aqui os resultados eram melhores do que quando colhiam pelos médicos em geral. Essas coisas. Tá, sobre a colheita. Então, eu acho que essa evolução é muito boa. O duro é a estrutura para poder interpretar tudo isso e simplesmente para tratar. Porque a mulher que tem o P16, ela sempre volta quase com... Você tira o colo, tira o útero, tira tudo, volta um dia sempre com um H-sil, uma coisa assim, sempre quase alterado, ou o NIC 1, NIC 2, sempre alterado. Né? Outro assunto que a senhora falou aí, que sobre o HPV, o papilomavírus, ele não é o único determinante. Eu acho que hoje é o principal precursor do câncer do colo do útero. Mas tudo que agride o colo é cancerígeno, principalmente a clamídia. E a gente nota que muitas vezes a clamídia se faz presente nesses casos de NIC 3, NIC 2 e também, principalmente no câncer avançado. Então, tudo que agride o colo, seja Gardnerella, tricomonas, eles alteram o núcleo do ósseo, que muitas vezes chega até quase dar um NIC 1. Trata o processo inflamatório, automaticamente regride. Tá? Isso, obrigado. Foi orientador da Robertinha Rubial, e a Roberta também com o Ademar Longato. Todas as pacientes que chegavam no ambulatório para colposcopia, então elas tinham ASCIUS, elas tinham atipia de significado, qualquer alteração de papa, elas faziam PCR para clamídia. Aqui no nosso ambulatório, a Roberta achou, Renata Rubial, ela achou 17 a 18% positivo de clamídia em paciente com alguma alteração citológica. Então, eles coexistem realmente bastante. Clamídia é uma bactéria que deveria ser rastreada, né? Sim. Muito bom. Professor Nilson. Bem, Noeli, foi um prazer muito grande ver a sua apresentação. Acho que maravilhosa. Acho que estava falando com o professor Baracá, acho que a gente tem que estimular você tem que ir para a comissão nacional especializada de PTGI. Eu acho que é bastante importante. Você trouxe dados muito importantes. Lembrar que o Jesus colocou uma coisa fundamental, é a questão da educação. Né? A educação ela é fundamental. O professor Laudelino não teve nenhum caso. Eu tive recentemente um caso de 27 anos que veio pela primeira vez com um CA de colo do útero. Né? Então, são aquelas coisas. Quanto mais você... Lembrar também que o fax, quando ele entrou, custava $4.231 nos Estados Unidos. Né? Quando ele foi
foi excluído de tudo, ele estava com a $60. Então, é uma questão, a questão de preço é questão de produção, né? À medida que você faz uma produção em massa, barateia muito. Então, eu acho que isso mostra toda a evolução para onde nós estamos caminhando. E com a inteligência artificial, então, agora, eu acho que isso vai melhorar muito o trabalho de pessoas como o Luiz Assone, né? Acho que vai diminuir bastante. Quer dizer, pessoas com expertise, ou então laboratórios extremamente bem equipados, com gente bem treinada, é uma coisa, mas a prática no Brasil que a gente vê é desastrosa, né? Inclusive de fazer leitura e resultados à distância. Então, acho que isso é muito importante. E você colocou de uma forma ótima todas as etapas, né? Isso veio para ficar. Problema, questão de preço, mas o preço, lembra que quando entrou a vacina, a Gardasil quadrivalente, o preço no sistema privado era R$450. E o governo comprava por R$70, né? Então, uma coisa é você quando faz individualmente, outra coisa é a questão em massa. E acho que o professor Baracallo colocou uma coisa bastante interessante também, que é o agente comunitário. Ele é de fundamental importância, né? Pequenos municípios podem fazer isso com um custo muito, muito baixo, né? Se a gente levar em consideração quanto custa o tratamento de uma paciente com câncer do colo do útero. Se ele for pessoal, social, né, emocional, é um custo gigantesco. Fora o custo econômico. Financiaria quantas coletas, né? É isso que a gente tem que pensar. E o outro aspecto é a questão da educação. Se você aplicar o dinheiro em educação, você consegue resolver 30% dos problemas de saúde. Eu diria, no mínimo, 30%. Então, você barateia o custo, né? Então, eu queria parabenizar pela apresentação, que é um orgulho para a gente ver aquela residente sempre bem dedicada, muito dedicada, e hoje uma pessoa fantástica. Obrigada. Noeli. São os mestres. Só para uma... Viu, Nilo? Nilo, cuidado com a sua verde aí, hein? Essa verde aí que você cai, hein? Você cai, hein? Você devia pôr uma outra cor, hein? Talvez vermelha e preta, não essa verde aí, viu? Mas eu queria falar, eu tive recentemente na Alesp, representando o secretário, e era uma sessão sobre a vacina contra o HPV. Então, eu acho que isso a gente tem que temos que nos bater muito em vacinar. Porque se você vacinar é câncer zero. E aí tinha uma ONG, um pessoal lá que estava, por isso que eu quis falar, eles têm um observatório da vacinação. Eu vou pegar isso e depois vou divulgar isso. Eu tenho anotado lá em cima. Tem um observatório da vacinação de HPV, que nós temos no estado de São Paulo, nós temos que estar com 90% para meninas vacinadas de 15 até 25 anos, vamos dizer, vacinadas contra o HPV. De 10, né? Então, de 9 a 15. Agora estenderam esse ano até 19. 19. Para quem nunca vacinou. Isso, porque não tinha sido vacinado na época da Covid. Então, nós estamos com 82% em São Paulo. E esse observatório, se você entra, você vai saber lá em Martinópolis quanto está a cobertura vacinal em cada município do Brasil, Nilson. Lá é 100%. Lá é 110%. Porque tem os de fora que vão lá, vacina e depois volta para São Paulo. É mais fácil lá. Mas é isso aí, é super interessante esse observatório da vacina do HPV. E uma pergunta que o professor Salomão fez tardiamente, porque ele estava, acho que, no WhatsApp, o professor Salomão. Então, explica isso, que eu acho que é importante, para a gente não confundir a autocoleta com coleta endoscervical. Porque você não está procurando célula. O que você procura? Explica isso para nós, para ficar bem claro isso. Para falar, não, a autocoleta você não está pegando o colo. Mas não é para pegar o colo mesmo. Explica, por favor. O que você procura com a auto-DNA? O que é? Exatamente. Autocoleta, o cuidado até, professor Salomão, bom dia. Autocoleta vaginal. Se vai chegar no colo, eu não sei.
Tanto que se faz hoje autocoleta urinária, é um arraste ali no meato uretral, no introito, né, vaginal, vulva, e a gente tem visto resultados impressionantes para microbiota, infecção sexualmente transmissível e HPV. Então, a secreção, o vírus está na secreção, por isso que hoje não se pede mais pesquisa de HPV no colo, pesquisa de HPV na vagina, pesquisa de HPV na vulva, basta a secreção, e por isso que a camisinha, o preservativo, não é 100% protetivo, né? Porque a secreção escorre, vai ter contato com a outra pessoa e vai contaminar. Eu trabalhei muitos anos no DST-AIDS e a gente via, às vezes, os homens que chegavam para a gente, isso é um exemplo que eu dou para os alunos, para assustar um pouquinho, falava assim, olha, ele falava assim, eu usei preservativo, a gente via lesões verrucosas na base do pênis, não no pênis, a gente via na base, porque a secreção escorre, e o vírus vai se implantar nessas regiões de atrito. Então, basta que tenha a secreção na escova. Pode ser que venha a célula do colo, como a gente mostrou no valor preditivo positivo de alguns Papa Nicolau colhidos, né, na autocoleta. A gente fez para curiosidade, porque era estudo. Excelente, Noeli. Obrigada. Então, uma salva de palmas para a Noeli. Obrigada, gente. Obrigada, professor. Muito obrigada. E olha, próxima quarta-feira, então, todos vamos ter uma palestra do professor Nilson, um café da manhã e sessão de fotos. Obrigado.